Eu me chamo Mariana Ramos Aleixo de Souza, eu tenho 36 anos, eu acabei de fazer aniversário. Eu sou natural de Santo André, mas eu moro em São Paulo desde o finzinho do ano passado. Eu sou formada em oceanografia, fiz uma pós-graduação em neurociência e hoje em dia eu trabalho com responsabilidade social e sustentabilidade em uma empresa de tecnologia. Durante a minha faculdade de oceanografia eu viajava muito, fazia vários campos assim para a praia. E teve uma vez que eu estava em Florianópolis, num horário livre, eu estava fazendo sandboard nas dunas e eu comecei a passar muito mal, tive uma dor de cabeça e aí no fim eu acabei tendo um AVC. Então eu tive uma dissecção de carótida, a minha carótida rompeu e formou um coágulo e aí faltou sangue para o cérebro. E aí eu desacordei, eu desmaiei na hora. Resumindo, no fim da história, eu fiquei em coma induzido uma semana em Florianópolis. Tive que fazer uma cirurgia descompressiva da cabeça, porque meu cérebro inchou muito, então eu tive que tirar a calota craniana e guardar na barriga. E aí eu fiquei internada um tempo em Florianópolis e depois eu vim transferida para São Paulo, onde eu terminei, até ficar bem e ter alta hospitalar. Esse ciclo todo foram 2 meses de internação. E isso já faz quase 14 anos. Agora em abril completa 14 anos do meu acidente. E eu faço fisioterapia desde o primeiro momento assim que pôde ir no hospital, eu já fazia fisioterapia. Então eu faço reabilitação há 13 anos e eu estou acreditando desde 2021, fazendo manutenção da minha reabilitação. Então, eu tive meu AVC quando eu estava na faculdade, eu tinha 22 anos. Então é considerado uma idade bem jovem para AVC, Porque geralmente as pessoas têm AVC quando são mais velhas e tudo mais. Hoje em dia eu já sei que é mais comum o AVC em jovens, mas na época que eu tive foi uma grande surpresa, assim. Tanto que quando ligaram para o socorro, falaram, deve estar, usou drogas ou alguma coisa, não deve ser um AVC em uma pessoa tão jovem assim. Também suspeitaram de anticoncepcional, que é uma causa bem comum, para jovens, mas no fim descobriram que não foi nada disso. Então, muito provavelmente, algum movimento brusco que eu fiz na minha cabeça causou essa ruptura da carótida. Então, não se sabe se foi porque 1 ano antes eu pulei de bungee jump ou se no dia eu fiz algum movimento mesmo lá nas dunas. Então, minha médica trata como se foi um acidente mesmo, como um acidente de carro. Eu tive um acidente, foi uma fatalidade e hoje em dia eu tem algumas restrições que eu não posso fazer, como mergulhar, não posso saltar de paraquedas, algumas coisas mais radicais assim que eu tenho essa restrição, mas de resto eu tenho aí a vida bem independente dentro dos limites assim. E aí eu também descobri que o AVC é muito mais comum do que a gente pensa e a população não está preparada para isso, Hoje em dia, 1 em cada 4 pessoas vão ter um AVC na vida, que é um índice assim, muito alto e é a principal causa de morte no Brasil hoje em dia. Então eu também, até um dia depois da minha pós-graduação, eu estava num karaokê com os meus amigos e eu vi uma moça saindo do banheiro assim, andando bem padrão de AVC. E aí eu encontrei ela e falei assim, você teve um AVC? E aí ela falou, tive, por quê? Eu falei, eu também. E aí a gente começou a conversar muito e ela estava fundando uma associação. Daí ela falou assim, não quer fazer parte também, me ajudar a construir a associação? E aí ela começou a me conscientizar sobre a causa, tudo. E aí eu tô um pouco mais engajada nesse sentido de AVC, assim, porque realmente os números são alarmantes, assim. E se a gente for esperar tudo do governo, a gente não tem passos grandes, E aí o que eu vejo aqui na Acreditando, eu tenho bastante melhor, assim. Eu até tento fazer links da associação com aqui para trazer mais gente para cá, que eu acho que dá para melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, assim, que tiveram AVC. E tem muita gente que depois do AVC fala, poxa, eu não consigo fazer mais nada, eu vou ficar acamada, acaba ficando com uma depressão ou um quadro assim de realmente não ter essa motivação para sair. E a gente tem até um slogan na associação que é AVC, significa que a vida continua. Porque realmente existe vida após o AVC, com certeza, e depende de cada pessoa correr atrás assim para ter a melhor qualidade possível, dentro das sequelas que adquire. Eu já fiz reabilitação em diversos lugares e aí eu gosto, assim, eu sinto que depois de um tempo parece que minha reabilitação entra num patamar assim, eu não vejo tantos ganhos. Então eu costumo sempre buscar metodologias diferentes. E um amigo meu que teve AVC, ele começou a treinar aqui e ele postava alguns resultados bem legais e aí eu fiquei curiosa para conhecer a metodologia e vim realizar uma avaliação aqui e achei super bacana a metodologia. Bem diferente também, porque depois que você faz muito tempo de reabilitação, você já dá uma cansada assim, de fazer algumas coisas iguais, E o que eu gosto daqui é que tem um clima muito de academia, assim, clima muito de saúde mesmo, não parece tanto uma coisa de gente doente. Então eu acho que isso me chamou muito a atenção para começar a trabalhar aqui. Começar a treinar aqui. Então, aqui no Acreditando, hoje em dia eu faço 2 vezes por semana, só fico 2 horas aqui de segunda e quarta, e eu treino membro superior e membro inferior. Então, para ganhar força no membro superior e ganhar controle na coordenação,
também a parte da mão, porque eu tenho muita dificuldade na mão, né? As partes proximais, na verdade as partes distais são mais difíceis para mim, que é a mão e o pé. Então eu uso bastante eletroestimulação para conseguir ter o movimento com mais controle junto, né, com o choque, com a fez. E também tem a progressão de carga para conseguir ganhar cada vez mais força. Então é isso, eu faço 4 horas semanais hoje em dia. Gostaria de fazer mais, mas a rotina não permite. E algo que eu acho muito legal no Acreditando também é a flexibilidade de horário, de conseguir fazer bem cedo, conseguir fazer até mais tarde do trabalho. Porque é uma coisa que eu sempre falo assim, as fisioterapeutas, enfim, os treinadores reabilitam a gente, né, para a vida comum, e aí a gente volta para o mercado de trabalho e depois não consegue mais fazer reabilitação, porque muitas das clínicas não funcionam assim nesses contraturnos, né, de trabalho. Então aqui eu consigo equilibrar a minha rotina de trabalho e a reabilitação também, então eu acho isso bem bacana. Eu senti muita diferença, principalmente em amplitude de movimento, de braço, de perna, né, nessa agilidade dos movimentos. Eu percebo que às vezes eu fico, nossa, eu tô mais rápida, eu consegui fazer isso com mais facilidade, assim, eu acho que isso é muito bacana. E realmente, até eu dei uma palestra esses dias contando sobre toda a minha história da reabilitação, né, que já são 14 anos, e eu coloquei vídeos daqui, e o pessoal fica, nossa, a gente acha que só tem uma melhora nos 6 primeiros meses de acidente, mas não, já fazem 13 anos e eu tô tendo uma melhora, assim, bastante significativa ainda. Então, isso pra mim é o que tem de melhor, assim, ver que ainda é possível evoluir depois de tanto tempo, que é estímulo, 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 né? E aí encarar como uma atividade física mesmo, é saúde e a diferença é que o convênio dá um reembolso aí. Aí eu gosto muito do clima, da energia das pessoas que trabalham aqui, das pessoas que treinam. Acho que o pessoal é super alto astral, então essa energia reflete, né? A gente sai do treino, que se chama até, inclusive aqui nós chamamos de terapia, é treino, né? Não é paciente, é cliente. Então eu acho que isso dá um ar mais leve para a reabilitação, assim, eu acho bem bacana isso. Então eu venho treinar feliz, eu saio feliz e eu encaro como se fosse uma coisa mais saúde do que doença, assim. Então eu acho isso bem legal. Bom, para quem não conhece o Acreditando e tem alguma lesão, enfim, gostaria de fazer reabilitação, eu acho que super vale, porque é uma metodologia bem diferente e eu sinto que sempre tem o ganho, assim. É muito bacana porque são feitas avaliações periódicas aqui, né? Então sempre tem um relatório. Então meu treinador responsável me explica, faz a avaliação e diz os ganhos que eu tive em cada membro, né? Eu acho isso muito legal, a gente realmente consegue medir aí os ganhos. Então quem não conhece, eu acho que super vale a pena conhecer, eu super indico o trabalho daqui.